Amém? Amém. É Marcos mesmo, né? É Marcos 14. Então, Jesus do Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: aos irmãos, podem ajudar. Amém. Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não sabia o que responder. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descanse. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Vamos orar, irmãos? Amém. Senhor Deus, Deus, meu Pai, todo poder, toda honra, toda glória. Amém. Para a boca de Deus, ora. Pai Senhor, irmãos, desde já agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade e também ao pastor pelo convite. A igreja pode se assentar, já aproveitar o uso, aproveitar que já foi feita a leitura em Marcos 14 e dar prosseguimento então à mensagem para nós ganharmos tempo. Vamos aqui relembrar a última noite de Jesus, o penúltimo dia de Jesus e as últimas horas de Jesus aqui na terra antes da sua morte. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus e os discípulos, eles se reuniram no cenáculo naquele dia, e o cenáculo era uma sala grande, e ali teve o episódio que ficou conhecido como o episódio do lava-pés, onde Jesus, num ato de humildade, ele lava os pés dos discípulos e pede para que os discípulos tenham humildade para continuar a propagar o Evangelho. Depois, eles ali participaram da Páscoa. Jesus vai dizer para Judas Iscariotes fazer o que ele tinha que fazer, que era entregar Jesus para as autoridades. E a partir desse momento de João capítulo 13, metade de João capítulo 13 até João capítulo 17, começa um sermão de Jesus, as suas últimas instruções, que Judas Iscariotes acabou perdendo, porque ele havia se retirado para trair Jesus. E o que foi falado aqui em rápidas palavras nesse sermão de Jesus, nessas últimas instruções de Jesus? Lá em João 14, então, é dito que Jesus,
ele começa a trazer palavras de conforto para os seus discípulos. Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, então é necessário que eu vá, para quando eu retornar, eu leve vocês para morar comigo, e aonde eu estiver, vós estejais também. E é curioso que Jesus, sabendo tudo que ele ia passar nas próximas horas, de toda a dor, aflição, tortura, era ele que estava confortando o coração dos seus discípulos e não o contrário. E daí eu fico imaginando quantas das vezes a gente não se encontra numa situação parecida. Às vezes você vem no culto com o intuito apenas de ouvir, mas aí é justamente você que tem a oportunidade para louvar ou para trazer uma palavra. Às vezes aí fora você está num dia triste, mas se depara com você mesmo trazendo uma palavra de ânimo para alguém, sendo que você precisava ouvir algo de alguém. E então você é usado ali por Deus, e glória a Deus por isso, que nós somos usados por Deus. Então Jesus, ele está ali no momento de angústia, mas é ele que está confortando o coração dos discípulos. Em João capítulo 15, ele continua o seu discurso. Agora ele vai dizer, ele vai dar as últimas instruções para os seus discípulos. Ele vai pedir para que os seus discípulos, eles vivam em união, vivam em unidade e que produzam muitos frutos. Ele até vai citar a videira verdadeira, dizendo que ele é a videira e que nós somos os ramos, os galhos. E a partir do momento que um de nós deixa de produzir frutos, é lançado fora, para que outros sejam enxertados, para que outros tenham o lugar que nós até então tínhamos. Então é necessário que a gente viva em união e produza frutos, para que nós possamos continuar nessa árvore, a videira verdadeira que é Jesus. Daí em João 16, Jesus vai dizer para os discípulos que eles também serão perseguidos, que a perseguição não vai acabar ali, não vai cessar ali só com a morte de Jesus. Eles também vão ser perseguidos, mas não era para eles se preocupar, porque ele enviaria outro Consolador. E aqui até teve uma lição da escola dominical, que foi até trazido pela irmã Silvia Helena, falando sobre o Espírito Santo, que os teólogos e os estudiosos, eles não chegaram ainda num consenso se o Espírito Santo ele vem na hora que Jesus assopra sobre eles, ou se é lá em Atos com o dia de Pentecostes. Seja como for, hoje o Espírito Santo ele habita entre nós, no meio de nós e em nós. Outra coisa que me chama a atenção é o fato de Jesus usar a palavra outro Consolador. Se ele fala que é outro Consolador, é porque tem um primeiro, e esse primeiro é o próprio Jesus. E era exatamente isso que ele estava fazendo ali em João 14, confortando os corações dos apóstolos e das pessoas à sua volta, sempre com palavras de consolo, conforto. E daí em João 17, para finalizar essa parte, Jesus ele vai fazer uma oração, e nessa oração pode ser dividida em 3 partes. Ele orando primeiro para si, depois orando pelos discípulos, e em terceiro orando pela igreja que surgiria. Então é maravilhoso a gente saber que a gente está embutido, a gente está inserido nessa oração de Jesus. Então essa oração, assim como aquela quando Jesus ensina a orar, ficou conhecida como por muitos a oração do Pai Nosso, essa também recebeu um nome próprio, chamado de a oração sacerdotal. Por que a oração sacerdotal? Porque Jesus estava atuando como sacerdote. Ele não foi somente o cordeiro morto e perfeito ali sacrificado, mas ele também atuou como sacerdote. Note que naquele momento ainda o véu do templo não havia se rasgado, mas ele tem permissão e ele tem autoridade de adentrar o Santo dos Santos e levar até Deus as nossas orações, as nossas petições. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Após todo esse sermão de Jesus, todos esses ensinamentos, a Bíblia diz ali em Marcos 14 que eles vão cantar um hino,
Vão cantar um louvor, já participaram ali da ceia, o que seria a última ceia com Jesus. E então eles partem rumo a Getsemane. Eles partem rumo ali para o Getsemane. E no caminho de Getsemane, Jesus vai fazer um outro alerta para os seus discípulos. Eu quero ler aqui com os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar. Está lá em Marcos 14, versículo 27 e 28. Jesus, então, ele vai fazer um alerta durante esse caminho, durante essa trajetória para os discípulos. Ele vai dizer assim: Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós, rumo a Galileia. Então Jesus aqui está dizendo: olha, vocês todos vão me abandonar. Eu, como um pastor, estarei ferido momentaneamente, mas não se preocupem, porque na hora que eu ressuscitar, eu vou arrebanhar todos vocês novamente. Vocês estarão todos dispersos, mas eu vou arrebanhar todos vocês. E isso me lembrou, inclusive, a parábola da ovelha perdida, que o pastor, percebendo ali que tem uma ovelha que desapareceu, ele deixa todas as outras do rebanho e vai em busca dessa ovelha perdida. Então Jesus estava fazendo a mesma coisa. Ele disse que ia voltar a arrebanhar os seus apóstolos. E lá em Marcos 16, versículo 7, Jesus vai avançando um pouquinho mais no tempo aí. Um anjo vai falar ali com Maria Madalena, já quando Jesus ressuscitou, já naquele momento em que a pedra foi removida. O anjo do Senhor vai falar assim para aquelas mulheres que foram ali no túmulo de Jesus: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Duas coisas aqui me chamam a atenção, irmãos, na fala do anjo. Primeiro, ele enfatiza, ele reforça que Jesus ia aparecer para eles lá na Galileia. E ele também diz, olha, ele enfatiza também o nome de Pedro: avisa Pedro que o mestre quer ver ele novamente. Por que o anjo faz questão de mencionar Pedro? Eu acredito que Pedro foi um dos que mais sofreram ali com a morte de Jesus, e a gente vai ver aqui daqui a pouco a razão porque eu acredito nisso. Então, o anjo faz questão de mencionar o nome de Pedro, além dos demais apóstolos. Era para avisar Pedro que o mestre queria vê-lo. E lá em João 21, do versículo 1 ao 4, essa profecia, ela se cumpre. Estava ali os discípulos já na Galileia, conforme Jesus disse, conforme o anjo disse, e estavam eles ali pescando, até que o Jesus ressurreto, ele chega na beira do mar e vai dizer: ei, lance a rede para o outro lado. E daí, quando eles lançam, começa a pegar um monte de peixe, e daí eles percebem que era Jesus que estava na beira do mar, na beira da praia. E então Pedro, todo alegre, ele mergulha ali, abandona o barco, ele mergulha no mar e vem nadando para vir ao encontro do mestre. E depois, mais atrás, vem os demais apóstolos. Então a gente vê aqui a alegria de Pedro por ver Jesus novamente, agora com o corpo transformado, glorificado. Voltando para aquela noite do Getsemane, Marcos capítulo 14, do versículo 29 em diante, vai dizer assim: logo após Jesus dizer para eles que eles o abandonariam, olha só o que Pedro vai dizer: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Em outras palavras,
ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. E daí Jesus vai dizer assim: Pedro, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. E daí Pedro vai dizer no versículo seguinte, no versículo 31, mas ele diz com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos os demais. Então aqui a gente observa que aquele diálogo entre Jesus e Pedro cessa. É como se Jesus não falasse mais nada sobre esse assunto. E quando Pedro ele vai dizer assim: Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar, é como se Pedro estivesse dizendo assim: Senhor, pela primeira vez o Senhor está equivocado, o Senhor está enganado pela primeira vez. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, e eu vou te provar que eu estou certo. Guarde bem essa informação, irmãos. E Jesus ali não diz mais nada de acordo com a Bíblia. O que eu aprendo com isso, irmãos? Às vezes a melhor resposta que a gente pode dar para um teimoso é o silêncio e o tempo. Jesus não ficou ali discutindo com ele, não ficou ali batendo boca com ele. A melhor resposta que a gente pode dar para um teimoso é o silêncio e o tempo. O tempo vai dizer quem está certo e quem está errado. Então, chegando ali no Getsêmani, cada um tomou o seu posto, cada um tomou a sua posição. Jesus, ele vai um pouco mais adiante e começa a falar com o Pai em particular. E ele começa: Senhor, passa de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo que Jesus dizia: passa de mim este cálice, ele também dizia: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E daí parece que Jesus percebe que alguma coisa está errada, alguma coisa não está certo, alguma coisa está estranha, e daí ele retorna e encontra os discípulos dormindo, porque a ordem de Jesus era: olha, fica aqui, orem e vigiem. O que eu aprendo aqui também, irmãos? O que eu aprendo aqui? Orar em particular não é a mesma coisa que orar sozinho. Uma coisa é você orar em particular, outra coisa é você orar sozinho. Às vezes quando você entra no teu quarto, você está orando em particular, mas nunca sozinho. A Bíblia incentiva a nós orarmos um pelos outros. Talvez não é todos os irmãos que orem por nós, mas os mais chegados, amigos, parentes, familiares. É importante, é necessário que estejam orando por nós. Então, tenham isso em mente. Nem sempre orar em particular significa orar sozinho. E Jesus não queria orar sozinho, ele queria orar em particular. E então Jesus volta e começa a orar pela segunda vez: Senhor, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E mais uma vez, ele nota que alguma coisa está errada. Ele volta e encontra de novo os discípulos dormindo. Irmãos, eu imagino Jesus no seu lado humano, pensando da seguinte forma: eu não esperava, que eu coloco com muitas aspas, eu não esperava que o abandono viesse tão cedo. O próprio Jesus, ele disse que eles iriam abandonar, mas ele, olhando para o seu lado humano, não imaginava, não esperava que fosse tão cedo assim. Ainda nem havia começado o momento mesmo de tortura, o momento de perseguição, e os discípulos já abandonaram ele ali na oração. Ele estava sozinho, por ele próprio, orando ao Deus Pai. E aqui eu aprendo também uma outra lição. Uma coisa é você saber que será abandonado na teoria por alguém, outra coisa é ser abandonado na prática. Às vezes você até acha, você até sabe que alguém vai te passar uma rasteira, vai puxar o teu tapete, alguém vai te abandonar,
seja em qualquer ambiente, mas na hora que a pessoa de fato executa, te abandona, te trai, você, mesmo que esteja se preparando para isso, é dolorido, é sofrido, dói. E então, Jesus estava ali desamparado, não havia ajuda nem dos apóstolos para orar. E então Jesus segue pela terceira vez ali para orar em particular, e quando volta pela terceira vez, ele vai despertar aqueles homens, mas ele vê uma multidão se aproximando, vários soldados se aproximando, e daí ele vai dizer: ei pessoal, levante-se, porque é chegada a minha hora, é chegado o momento. E daí a gente bem sabe que Judas Iscariotes vai ali dar um beijo da traição em Jesus, mas o que muita gente às vezes deixa passar batido é que Jesus vai dizer assim: a quem vocês procuram? E daí eles vão dizer: a Jesus Nazareno. E daí ele vai dizer: eu sou. E quando ele diz isso, a Bíblia diz que aqueles homens caem por terra. E aqui eu aprendo uma outra lição, irmãos. Vai chegar um momento que toda língua, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não importa se essa pessoa é ateu, não importa se essa pessoa tem raivinha de Deus, vai chegar um momento que essa pessoa vai ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas bem-aventurados somos nós que fazemos isso em vida e o adoramos a Deus por livre e espontânea vontade, porque Ele de fato é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, então Jesus, ele vai perguntar pela segunda vez: a quem buscais? E aqueles homens: a Jesus Nazareno. E Jesus vai dizer: eu já disse, sou eu, mas deixe aqui os apóstolos em paz, deixem eles, o problema de vocês é comigo. E aqueles soldados, eles se contentaram em levar apenas Jesus. Porém, eu imagino que quando um soldado foi pôr a mão em Jesus, Pedro já desembainha a sua espada, tenta cortar a cabeça daquele soldado, ele se esquiva e corta apenas a orelha. Aleluia. Lá em João 18, versículo 10, diz assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Irmãos, então Pedro, ele corta a orelha do soldado. Sabe o que Pedro estava tentando fazer aqui? Ele estava tentando corrigir um erro, cometendo outro erro. Qual o erro que ele havia cometido? O erro de não estar orando e de não estar vigiando. E daí ele então usa da força bruta para tentar corrigir esse erro, mas Jesus vai dizer para ele: não, Pedro, guarda a sua espada. Por outro lado, Pedro também, eu posso dizer que ele estava tentando provar que ele estava certo. Está vendo, Jesus? Eu não te disse que não te abandonaria? Eu não te disse que eu ia com você até o fim, que se fosse preciso eu morreria? Porém, o que Pedro não sabia é que o que Jesus tinha dito para ele estava reservado para mais tarde, para o fim da noite. E daí a Bíblia vai dizer lá em Mateus 26 o seguinte, irmãos, eu mesmo estou lendo as passagens por conta do tempo, mas quem quiser ir anotando, acompanhando, está lá em Mateus 26, versículo 52. Disse Jesus a Pedro: embainha a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça?
O que Jesus estava dizendo aqui era o seguinte: Pedro, fica tranquilo, fica calmo, está tudo sob controle, está tudo dentro dos conformes. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele enviaria legiões de anjos para me socorrer. Mas é necessário que as Escrituras se cumpram, então é necessário que eu vá com esses homens. Voltando lá em João 12, versículo 27, Jesus vai dizer assim, aqui é uma fala de Jesus, não naquela noite, mas alguns dias atrás. Jesus vai dizer assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Ou seja, o ápice da missão de Jesus era morrer e ressuscitar. Então não faria sentido, mesmo naquela noite ele orando, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas ele enfatiza, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então não fazia sentido ele pedir um livramento naquele instante, sendo que o ápice da sua missão, o motivo da sua vinda aqui na terra era morrer. E agora faltava tão pouco, faltava poucas horas. Jesus, que estava aqui há mais de 30 anos, ele não ia voltar atrás, ele não ia vacilar. Lá em João 18, versículo 11, para quem quiser acompanhar, Jesus ainda vai dizer algo mais para Pedro. Ele vai dizer assim: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então Jesus está dizendo, é necessário que eu beba deste cálice que o Pai me deu. E esse assunto sobre beber o cálice já havia sido levantado anteriormente pelos discípulos. Teve um momento que Tiago e João estavam ali discutindo, querendo saber, Jesus, quem vai assentar no teu lado, lá nas bodas do Cordeiro? Permita que seja nós dois. E Jesus vai dizer assim: porventura vocês podem beber o mesmo cálice que eu? Porventura vocês podem receber o mesmo batismo que o meu? E eles vão dizer assim, sim, nós podemos. E Jesus vai dizer assim, com certeza, realmente, vocês têm razão. Vocês vão beber do cálice que eu beberei, e também serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas aquele que vai assentar do meu lado naquele grande dia, compete ao Pai decidir quem irá assentar. De fato, os apóstolos foram batizados na água e no Espírito, conforme Jesus havia dito, e eles também provaram desse cálice que Jesus bebeu. Muitos deles foram perseguidos e até mesmo mortos. Esse é o significado desse cálice que é mencionado aqui nessas duas passagens bíblicas. Lá em João 21, versículo 18, vai dizer assim, na verdade, aqui é Jesus falando para Pedro, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirás e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhes, segue-me. Irmãos, aqui já é mais adiante. Aqui é Jesus quando encontrou com os apóstolos lá na Galileia. Aqui é quando Jesus já estava com seu corpo transformado, ressurreto. Daí ele vai chamar Pedro para uma conversa particular e ele vai dizer assim, Pedro, tu me amas? Pedro diz, amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele vai dizer, sim, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E daí Pedro entristece e vai dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo e tu sabes de todas as coisas. E Jesus vai dizer, então apacenta minhas ovelhas. O que Jesus estava querendo dizer aqui, irmãos, era o seguinte, Pedro, você é um homem falho, e quem não é? Porém, tu és um homem de iniciativa, és um homem de atitude. Durante a nossa trajetória toda, várias vezes Pedro tomava a iniciativa, como tomou também depois em Atos, quando ele se levanta e vai pregar para multidões, e por 2 vezes converte
milhares de pessoas. Então Jesus vai dizer para Pedro, aqui nessa passagem que acabamos de ler: Pedro, tu também vai beber do cálice que eu bebi, tu vai ser perseguido por causa do evangelho e tu vai ser morto. E se você pensa que Pedro dessa vez não entendeu, os irmãos estão enganados. A partir de agora, com a ressurreição de Jesus, tudo ficou claro para os apóstolos. Tanto é verdade que Pedro vai dizer assim: e de João, o que vai ser dele? E João vai morrer como? E daí Jesus vai dizer: João, eu não quero que morra martirizado, eu quero que ele morra de velhice. Está escrito lá em João 21, versículo 22. Se eu quero que ele, João, fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Ou seja, preocupa com a tua situação, deixa ele, que eu tenho um outro plano, um outro propósito para ele. Mas aqui Pedro recebe a mensagem de que morreria, e ao querer saber como João iria morrer, Jesus vai dizer: não, ele é um caso à parte dos demais apóstolos, ele vai viver até na velhice. Voltando lá em Lucas 22, versículo 60, voltando para a noite do Getsêmani. Irmãos, se Pedro tivesse ido para casa na hora que os soldados levaram Jesus, talvez ele nem tinha negado Jesus por 3 vezes. Porém, João, ele conseguiu entrar lá no pátio do Sinédrio, e ele conseguiu uma vaguinha para Pedro também. Então Pedro foi lá junto com João, vê ali Jesus sendo condenado injustamente. E daí é que as pessoas começam a dizer: não era você que andava com Jesus? Não, não é eu não. Mas você parece com ele. Não, não sou eu não. Ah, mas eu acho que você estava lá sim. Não, não sou eu. Está lá registrado em Lucas 22, versículo 60, que diz: Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, aquele olhar de Jesus até arrepia. Aquele olhar distante de Jesus para Pedro vale mais do que 1000 palavras. É como se Jesus dissesse para ele: eu não te falei que tu ia me abandonar, que tu ia me negar? Você não estava teimando, falando que não? E aqui Pedro se lembra e ele vai chorar profundamente. Irmãos, eu fico imaginando a cabeça ali de Pedro, que tristeza que deve ter sido ele imaginar que as últimas lembranças de Jesus a seu respeito eram péssimas. Neguei a Jesus 3 vezes, cortei a orelha de um soldado, estava dormindo fora de hora. Então, irmãos, quando ele soube que Jesus ressuscitou, para ele foi um motivo de muita alegria. Acredito que foi um dos apóstolos que mais comemorou, porque agora ele teve uma nova oportunidade de fazer diferente, teve uma nova oportunidade de mostrar para Jesus que ele seria diferente. E hoje nós também estamos tendo essa oportunidade, por 2 razões. Primeiro, porque Jesus está vivo, e segundo, porque a ceia desse mês se aproxima. Se você perdeu a ceia do mês passado, do mês retrasado, você tem essa oportunidade de logo mais no sábado estar também participando da ceia do Senhor junto com os irmãos. E eu quero finalizar lendo o último versículo que está lá em João 12, versículo 24, que diz assim: Jesus dizendo: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Irmãos, essa frase de Jesus, ela é muito linda e maravilhosa, porque casa muito bem com a vida de Jesus. Jesus está dizendo aqui o seguinte, irmãos: para um grão de trigo, é necessário que um grão de trigo
ele morra ao cair numa terra. E ao cair nessa terra, vai surgir ali uma árvore bonita que vai produzir muitos frutos. E assim foi Jesus. Foi necessário que ele morresse aqui na terra para que a partir disso pudesse surgir muitos frutos. E os frutos estão sendo colhidos até hoje. Estamos aqui em 2025 e Jesus está colhendo aquilo que ele plantou ao morrer na cruz do Calvário por nós. 2025 anos depois, ainda está a igreja de pé e os frutos sendo produzidos. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, e eu devolvo a palavra a quem é de direito.